Se ninguém estivesse olhando, se não houvesse consequências para suas ações, você ainda seria uma pessoa boa? Ou será que algo dentro de você mudaria? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é essencial, porque a verdade é que o ser humano não é apenas bom ou mal, ele se adapta ao ambiente. E dependendo das circunstâncias, até as melhores pessoas podem se transformar em algo que jamais imaginaram. Philip Zimbardo, no livro O Efeito Lúcifer, explica como pessoas comuns podem cometer atos terríveis quando colocadas nas condições certas. Friedrich Nietzsche já alertava sobre esse perigo quando disse: "Quem luta com monstros deve cuidar para que não se torne um deles." Mas o que realmente faz alguém cruzar essa linha? Será que qualquer um de nós poderia se tornar um tirano? Hoje, vamos explorar até que ponto a natureza humana pode ser moldada pelo poder, pelo anonimato e pela obediência cega. De janeiro de 1971, um experimento chocante mudou para sempre a forma como entendemos o comportamento humano. O psicólogo Philip Zimbardo reuniu voluntários e os dividiu aleatoriamente em dois grupos, prisioneiros e guardas. A ideia era simples: simular uma prisão dentro da Universidade de Stanford e observar como as pessoas reagiriam. No início, tudo parecia um jogo inocente, mas em poucos dias, os guardas começaram a abusar de sua autoridade. O poder subiu a cabeça e eles passaram a humilhar, torturar e desumanizar os prisioneiros, sem ninguém obrigá-los a isso. O que começou como uma simulação rapidamente se tornou uma realidade sombria, onde o sadismo parecia brotar espontaneamente. O mais assustador é que os guardas não eram pessoas más, eram estudantes comuns, jovens sem histórico de violência, apenas seguindo o fluxo da situação. Mas dentro daquele ambiente, a crueldade se tornou normal. Já os prisioneiros, por outro lado, começaram a aceitar os abusos, entrando em um estado de submissão psicológica. Alguns choravam, outros tentavam se rebelar, mas a maioria simplesmente desistia. O experimento foi interrompido antes do previsto porque as coisas saíram do controle. Zimbardo percebeu que o ambiente tinha o poder de transformar pessoas comuns em algo que elas nunca imaginaram ser. Até mesmo ele, o criador do experimento, percebeu que estava tão envolvido na dinâmica que demorou a enxergar o horror que havia criado. Esse experimento revelou algo perturbador. O mal não nasce apenas dentro das pessoas. Ele pode ser cultivado pelas circunstâncias. Em um sistema que encoraja a brutalidade, qualquer um pode ser levado a agir sem empatia. O que aconteceu em Stanford não foi um caso isolado. Basta olhar para prisões reais, regimes totalitários e até empresas onde a cultura do abuso e do medo se espalha. Quando não há limites claros, o ser humano testa até onde pode ir, e muitas vezes ele vai longe demais. Mas isso também levanta uma questão difícil. Será que essas pessoas estavam apenas seguindo ordens? Ou será que o experimento apenas libertou um lado obscuro que sempre existiu nelas? Se o mal pode ser despertado, será que o mesmo vale para a bondade? O experimento de Stanford mostra que as pessoas seguem padrões invisíveis. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Será que o poder corrompe naturalmente ou apenas revela quem a pessoa realmente é? Para responder isso, precisamos olhar para outros estudos e para a forma como a autoridade pode mudar o cérebro humano. A linha entre o bem e o mal pode ser muito mais tênue do que gostaríamos de acreditar. O que acontece com uma pessoa quando ela recebe poder? Será que o poder muda quem somos ou apenas revela o que estava escondido? Diversos estudos psicológicos indicam que quando alguém ganha autoridade, sua empatia pode diminuir drasticamente. A sensação de superioridade pode fazer com que a pessoa passe a enxergar os outros como inferiores, levando a comportamentos egoístas e até cruéis. O pior é que isso pode acontecer de maneira inconsciente. A pessoa poderosa não percebe que está mudando, mas quem está ao redor vê claramente a transformação. Pequenas atitudes, como interromper os outros, exigir privilégios ou ignorar sentimentos alheios, começam a surgir. Mas o que realmente assusta é que esse efeito pode ocorrer com qualquer um. Isso pode ser observado no cotidiano. Um chefe que, ao ser promovido, passa a tratar os funcionários com frieza e autoritarismo. Uma pessoa que, ao ganhar dinheiro, começa a agir como se os outros fossem menos importantes. Ou até algo mais simples: pessoas que destratam garçons, porteiros ou funcionários de limpeza
só porque se sentem superiores naquele momento. Esses são exemplos do chamado síndrome do poder, um fenômeno onde o simples fato de ter mais controle sobre uma situação faz com que a pessoa perca parte da sua capacidade de empatia. Mas será que o problema está no poder em si ou na maneira como ele é exercido? Curiosamente, nem todo mundo se torna corrupto ou cruel quando ganha poder. Algumas pessoas usam essa posição para ajudar os outros, para criar mudanças positivas. Então, qual a diferença? Estudos mostram que indivíduos que já têm uma forte consciência moral e autoconhecimento são menos propensos a serem corrompidos. Isso significa que o poder não transforma uma pessoa ruim em boa, nem uma pessoa boa em ruim. Ele apenas amplifica o que já está dentro dela. Alguém com insegurança profunda pode se tornar tirânico ao ter poder, enquanto alguém com valores sólidos pode usar essa mesma autoridade para inspirar e proteger os outros. Isso nos leva a um questionamento essencial. Se um dia você tivesse grande poder, como agiria? Você continuaria tratando os outros com respeito ou cairia na armadilha do ego? O verdadeiro teste de caráter não acontece quando somos fracos, mas sim quando temos poder sobre os outros. Como dizia Abraham Lincoln, se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. O que faríamos se soubéssemos que nunca seríamos punidos? Essa é uma pergunta que vale a pena se fazer antes de julgar aqueles que já cruzaram essa linha. Já reparou como algumas pessoas, quando estão escondidas atrás de uma tela, se tornam extremamente cruéis? Insultos, humilhações e até ameaças são feitas sem qualquer remorso. O anonimato pode criar uma falsa sensação de liberdade, onde a pessoa sente que pode agir sem consequências. Afinal, se ninguém sabe quem ela é, por que deveria se preocupar com o que diz ou faz? Esse fenômeno é explicado pela desindividualização, um conceito psicológico que mostra como a identidade de alguém pode se dissolver em determinadas circunstâncias. Quando uma pessoa sente que não será responsabilizada por suas ações, ela se permite agir de maneiras que normalmente não aceitaria. Isso não acontece apenas na internet. No passado, máscaras e disfarces eram usados para cometer crimes sem medo de serem reconhecidos. Em grupos grandes, como em torcidas violentas ou manifestações extremas, indivíduos que normalmente seriam pacíficos podem se tornar agressivos. A falta de identidade clara faz com que o senso de responsabilidade desapareça. O mesmo acontece em certas dinâmicas de poder, como em exércitos ou organizações secretas, onde ordens são seguidas cegamente, sem que ninguém se sinta pessoalmente responsável. O anonimato pode transformar até mesmo pessoas comuns em agentes do caos, porque elimina a necessidade de prestar contas por seus atos. Na internet, esse efeito é ainda mais intenso. O distanciamento da comunicação digital faz com que a empatia diminua, tornando mais fácil desumanizar os outros. Alguém que nunca teria coragem de ofender outra pessoa cara a cara se sente seguro para espalhar ódio através de um comentário. Além disso, a cultura da exposição e do linchamento virtual reforça esse comportamento. Pessoas se sentem autorizadas a julgar e punir desconhecidos como se fossem juízes de um tribunal invisível. A ilusão de que todo mundo faz isso cria uma falsa validação para comportamentos que no mundo real seriam considerados cruéis e inaceitáveis. Então, o que podemos fazer para não cair nessa armadilha? Primeiro, devemos lembrar que por trás de cada tela existe um ser humano com sentimentos. Praticar a empatia digital é essencial para construir um ambiente mais saudável, tanto online quanto offline. Além disso, é importante desenvolver a autoconsciência e perguntar a si mesmo: eu diria isso pessoalmente? Ou, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como me sentiria? O anonimato pode libertar o pior em nós, mas também pode ser uma oportunidade para agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. No fim, somos definidos não pelo que fazemos sob os holofotes, mas sim pelas escolhas que tomamos no escuro. Você já se perguntou até onde iria apenas porque alguém mandou? Parece uma questão simples, mas a história está repleta de momentos em que pessoas comuns cometeram atrocidades simplesmente porque estavam seguindo ordens. O experimento de Milgram, conduzido nos anos 60, provou exatamente isso. Voluntários foram instruídos a aplicar choques elétricos em outra pessoa sempre que ela errasse uma resposta. O que eles não sabiam é que os choques eram falsos e as vítimas atores. Mesmo ouvindo gritos de dor, a maioria dos participantes continuou obedecendo às ordens do pesquisador, indo até níveis mortais de voltagem. O motivo? Eles acreditavam
que estavam apenas cumprindo seu papel e que a responsabilidade não era deles. Isso mostra um lado assustador da natureza humana. Quando colocados sob autoridade, tendemos a desligar nosso senso crítico. O experimento de Milgram não é um caso isolado. Guerras, genocídios e ditaduras são impulsionados por esse mesmo princípio. Soldados seguem ordens sem questionar, burocratas assinam documentos sem pensar nas consequências e civis aceitam leis injustas, porque é assim que as coisas são. O problema da obediência cega é que ela transforma indivíduos em engrenagens de um sistema, removendo sua responsabilidade moral. A questão é, até que ponto você seguiria ordens sem questionar? O perigo da obediência cega também está presente no nosso dia a dia, de formas sutis. No ambiente de trabalho, funcionários cumprem regras absurdas sem contestar. Na escola, alunos aceitam verdades sem refletir criticamente. Nas redes sociais, pessoas seguem opiniões populares sem investigar se são verdadeiras. A necessidade de pertencimento e medo de represálias fazem com que muitos prefiram obedecer a desafiar. Mas será que sempre seguir a autoridade é o caminho certo? Grandes avanços na sociedade só aconteceram porque alguém teve coragem de questionar. A chave para evitar cair nessa armadilha é desenvolver pensamento crítico. Questionar não significa ser rebelde sem causa, mas sim refletir sobre as consequências das nossas ações. Antes de obedecer, pergunte-se: isso está certo? Faz sentido? Eu concordo com isso. Se a resposta for não, talvez seja a hora de resistir. No fim, a história não lembra daqueles que apenas obedeceram, mas sim dos que tiveram coragem de dizer não. Afinal, como diria Hannah Arendt, o maior perigo não são os monstros declarados, mas as pessoas comuns que, sem perceber, alimentam sistemas de opressão apenas porque estavam seguindo ordens. Natural, muitas vezes, seguir a autoridade sem questionar, seja um chefe, um professor ou até mesmo um líder espiritual. Mas a verdadeira liberdade e responsabilidade começam quando você questiona o que está sendo imposto. Não é porque alguém em uma posição de poder manda algo que você deve obedecer sem pensar nas consequências disso. Quantos conflitos e injustiças poderiam ser evitados se as pessoas parassem um momento para refletir antes de agir? Pergunte a si mesmo: isso está certo? Eu realmente concordo com isso? Isso é mais do que rebeldia. É um ato de consciência e respeito por sua própria humanidade. O poder de decisão é seu e não devemos deixar que a autoridade cega controle nosso comportamento sem a devida reflexão. Às vezes, a crueldade não se manifesta em grandes atos de violência, mas sim em pequenos gestos, em palavras ásperas ou em olhares julgadores. A forma como tratamos os outros no dia a dia, até nos momentos mais triviais, pode ser um reflexo de uma sombra interna. Às vezes, ignoramos uma situação incômoda ou aceitamos um comportamento de outra pessoa porque não é tão grave. Porém, ao permitir esses pequenos atos de crueldade, estamos fortalecendo um padrão que pode crescer e se tornar um comportamento habitual. Como você lida com aqueles que estão em posições mais baixas que você, ou até com desconhecidos na rua? Avaliar essas ações pequenas e cotidianas ajuda a entender se estamos ou não nutrindo um lado obscuro em nós. Agir com gentileza, mesmo nas situações mais simples, é um passo crucial para evitar que esse monstro apareça. A sombra, como Carl Jung bem colocou, é aquela parte de nós mesmos que rejeitamos, porque não se encaixa na imagem idealizada que temos de quem somos. Ela não desaparece ao ser ignorada, mas cresce de forma silenciosa, nos controlando de maneiras sutis. Ao invés de fugir dessa parte obscura de nós mesmos, devemos confrontá-la. Não é fácil olhar para dentro e aceitar nossas imperfeições e defeitos, mas é esse processo que nos permite crescer e evitar que nossas fraquezas tomem o controle. Se você se sentir impelido a criticar os outros ou a agir de maneira prejudicial, pare e pergunte: por que isso me incomoda tanto? O que isso revela sobre mim? O autoconhecimento e o enfrentamento da sombra são essenciais para impedir que um lado sombrio da personalidade se manifeste. Para evitar se tornar um monstro, é fundamental assumir a responsabilidade por nossas ações, pensamentos e sentimentos. Ao aceitar que temos o poder de moldar nossas reações e escolhas, deixamos de ser vítimas do ambiente e das influências externas. Transformar o mal em algo construtivo exige autocrítica, humildade e coragem. O que você faz quando ninguém está olhando revela a verdadeira essência do seu caráter. Cada pequena escolha importa. Não espere por uma grande mudança ou um grande despertar. A transformação começa agora, nas pequenas ações cotidianas. É ao enfrentarmos nossas sombras, ao questionarmos a autoridade de forma consciente
e ao reconhecermos as pequenas crueldades, que podemos realmente evitar nos tornar algo que jamais desejamos ser. A verdadeira questão não é se o mal existe ou não no mundo, mas sim como ele se manifesta em cada um de nós. Ele não está em uma força externa, mas em nossas escolhas, na maneira como reagimos às adversidades e ao poder. Como vimos, o mal não surge do nada. Ele cresce nas sombras da nossa psique, alimentado por nossas inseguranças, medos e a tentação de seguir a autoridade sem questionar. Cada ação, por mais simples que pareça, contribui para a construção do nosso caráter. Por isso, a consciência é a chave para evitar que o mal tome o controle. A mudança não ocorre de um dia para o outro. Não existe uma linha clara entre o bem e o mal que todos possam ver. O processo de autoconhecimento e autocontrole exige tempo, reflexão e, principalmente, coragem para enfrentar as partes de nós que muitas vezes queremos esconder. O mal começa no momento em que ignoramos nossa responsabilidade pelas pequenas crueldades que cometemos ou aceitamos sem perceber. A transformação está em perceber que, se tivermos poder, temos a escolha de usá-lo para o bem ou para o mal. E é essa escolha que define quem somos. Cada vez que questionamos nossas ações, refletimos sobre nossas decisões e olhamos para dentro, estamos dando um passo na direção certa. Enfrentar a nossa própria sombra não é fácil, mas é fundamental para manter nossa integridade. Quando nos tornamos conscientes das forças internas que nos movem, podemos aprender a controlá-las e transformá-las em algo positivo. A verdadeira liberdade e o verdadeiro poder vêm da capacidade de não deixar o mal crescer dentro de nós, e, ao contrário, cultivar o bem com cada ação e pensamento. No fim, o que nos define não é a perfeição, mas a disposição de nos questionar, aprender e evoluir. Se todos estivermos atentos ao nosso comportamento, às nossas escolhas e ao impacto que causamos, podemos evitar ser consumidos pelas sombras que existem dentro de nós. Lembre-se, a linha entre o bem e o mal é tênue, e a responsabilidade de caminhar para o lado da luz está em nossas mãos. Pergunte-se, então, em cada momento: o que estou escolhendo agora? É isso que determina a pessoa que você será amanhã.